Solitude ou solidão. O que é, como funciona e como nós chegamos até ela. Eu sou Alex Lorenzetti, estou hipnoterapeuta, trabalho com terapia regressiva, sou do Instituto Iburu. Se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, arroba Instituto Iburu. Se aqui no YouTube você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo já dá um likezinho aí, dá uma força. E também veja os outros vídeos, que tem vídeos muito bons aí. Ativa o sininho e vamos junto, porque tem muita coisa boa pra gente conversar. Enquanto isso, o povo vai chegando, sejam bem-vindos. Carlos, Marcos, Adriane, Felipe, Lúcia, David, Jean, Mário, tem gente aí de tudo que é canto do Brasil, sejam todos bem-vindos. Então hoje solitude e solidão, que o povo confunde um pouquinho, acha que é uma coisa e é outra, mas no fundo, tem uma história forte aí por trás. Mas vamos lá então, Nilce, seja bem-vinda. Mas vamos lá então, quem sabe o que é solitude? Hoje está muito na moda falar de solitude, né? Sejam bem-vindos aí, o povo que está chegando agora. O povo tem muito falado sobre solitude, mas eu tenho certeza que muitas vezes aí as pessoas não têm ideia o que é solitude, acha que é uma solidão diferente, um negócio diferente, e acaba misturando uma coisa com a outra. Nilce, se você quiser digitar uma pergunta, manda aí que eu já respondo para você, tá? Então, o que é a tal da solitude? A solitude é quando você não tem medo do silêncio, não tem medo de ficar só. É gostar de estar com você mesmo. Isso é solitude. Solitude é positiva e é voluntário. Então, de acordo com o filósofo Paul Tillich, é o momento onde a mente se tranquiliza e a pessoa consegue entrar em contato com a sua essência. Olha que lindo isso, gente! Né? E agora, o que é solidão? Solidão está associada à dor e à tristeza. É voluntário? Talvez não, talvez sim, mas vamos destrinchar um pouquinho isso aí para nós podermos entender. Nós vivemos um tempo aí de pandemia, vivemos um tempo onde todos ficaram reclusos, todos ficaram fechados por um tempo, onde as relações humanas se distanciaram, onde ficou tudo muito mais difícil. Nesse período, nós tivemos muitos aprendizados. Muitos casamentos terminaram porque, na verdade, o marido e a mulher e a mulher, ou o homem, não começaram a conviver com mais tempo, com mais frequência, e começaram a se descobrir, a perceber, a viver a vida um do outro, um com o outro. Então tivemos separações. Um mercado também que cresceu muito grande foi o mercado dos pets. Mas vamos pensar um pouco antes da pandemia aí. Vamos pensar um pouco antes da pandemia, tá? Será que antes da pandemia, já existia a tal da solitude, a tal da solidão? Sim, gente, sem dúvida alguma já existia a tal da solitude e da solidão. Só que as pessoas não percebiam e não era tão falado nisso. Antes mesmo da pandemia, o mercado pet já havia estourado. E muitas das coisas que eu ouvia e ainda ouço é o quê? É mais fácil eu lidar com o bicho do que lidar com pessoas. É mais fácil lidar com o bicho do que lidar com pessoas. Por quê?
Dependendo do bicho que você tem, você dá um chega pra lá, ele vai embora. Depois ele vem, se é um cachorrinho, vem todo felizinho, abanando o rabinho pra você, te dando oi. E tá tudo certo, tá tudo em ordem. E aí é que começa. Você chega em casa bravo, estressado, nervoso, seu cachorrinho, muitas vezes o seu gatinho vem, e você não quer papo com ninguém, você não quer papo nem com eles. E você dá um chega pra lá e vai cuidar das suas coisas. E eles o quê? De certa forma, eles aceitam. Faz isso com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com o seu pai, com a sua mãe. Dependendo como for, isso vai acontecer o quê? Vai começar a ter conflitos. E quando se tem conflitos, nós temos que observar, sentir, perceber da maneira que você achar melhor. O que é que tem no outro que incomoda a mim? O que é que tem no outro que incomoda a mim? Porque o que incomoda a mim não está no outro, está em mim. Nossa, Alex, desfaz esse troço aí, melhora isso aí, tá? É muito simples. Tá? Se nós pensarmos em espelhamento, o que incomoda no outro está dentro de nós. Então, a solitude, a solidão, muitas vezes, ela vem por pessoas que estão extremamente machucadas pela vida. Pessoas que preferiram ficar só ou por uma situação foram se fechando e acabam se transformando em pessoas sós. E daí vem a palavra solitude. Não, porque eu estou exercendo a minha solitude. Solitude só é solitude quando você se ausenta de todos os sentimentos, de ações, de desejos e vontades e se conecta com a sua essência. Isso é solitude. É você se conectar com o seu eu, com o que é seu, com o que é melhor seu. Mas o que tem acontecido? As pessoas estão falando em solitude, mas elas confundem. Porque eu estou só. É melhor só do que mal acompanhado. É melhor só do que mal acompanhada. Não, eu prefiro ficar sozinho, sozinha, do que me conectar com qualquer energia que tem aí. Historinha pra boi dormir. Historinha pra boi dormir. Existe uma grande possibilidade de você ter sido se machucado pela vida. Seja nos relacionamentos amorosos, relacionamentos nas empresas, relacionamento com os amigos, relacionamentos com pais, com irmãos, relacionamentos no geral. Então, as pessoas entram num estado de solitude e simplesmente acham que solitude é estar só, estar bem consigo só. Mas ao mesmo tempo que está bem consigo só, ela quer um novo namorado, ela quer se relacionar, ela muitas vezes tem vontade de sair, tem vontade, não quer dizer que é uma regra, de sair de casa, mas daí ela começa a pensar assim, muito bem, mas para eu sair de casa vai ter que ser talvez mais tarde para ir no barzinho. E como é que eu faço? Eu não tenho mais paciência para isso, eu não tenho mais saco para isso. E daí começa o quê? A pessoa começa a entrar num estado de solidão. Ela acha que é solitude, mas é solidão. Porque vem o sentimento de cobrança com ela mesma, vem o sentimento de querer ou de pensar o porquê que o outro tem, o porquê que os outros conseguem, o porquê que tem aquele corpo que é bonito, o porquê que eu não consigo,
O porquê que eu não tenho amigos, amizades, relacionamentos. E daí deste momento sai do quê? Da solitude e entrou na solidão. E a partir do momento, a solidão começa o quê? A ser boa. E daí as pessoas investem o quê? E tem muito amor para dar, elas investem em quê? Em pet. Elas investem o quê? Tem uma coleção de leguminosa em casa. Começa a conversar. Gente, não é nada contra conversar com plantinha não, viu? Eu converso com plantinha e não satisfeito, de vez em quando eu agarro as árvores ainda, tá? Então, gente, é todo um processo onde as pessoas confundem as coisas. Aí as pessoas têm o quê? O receio de partir para um novo processo. Seja ele para conhecer uma nova pessoa, seja ele para poder se aventurar em novas situações. E as coisas começam a ficar cada vez mais o quê? Quer ver um exemplo? Pega o teu Facebook aí. Eu sei que o Facebook está acabando aos pouquinhos, né? Mas tem muita gente que tem o Facebook ainda. Pega o Facebook lá. A mulher vai entrar no perfil dos homens e vai olhar quanto perfil tem de homem solteiro. E as mulheres e os homens vão entrar no perfil das mulheres e você vai ver quanto perfil de homem solteiro ou divorciado tem lá. Aí você começa com o seguinte processo: bom, olhei, tal, separado, solteiro, divorciado, enfim. Aí você tenta puxar conversa com essas pessoas. Em alguns casos, existe uma receptividade, existe uma educação, mas num determinado momento acontece o quê? Ó, não quero nada com ninguém não, o que você quer comigo? Num outro momento não existe nem a resposta, e num outro momento existe o quê? Não é, a resposta não é educada, a resposta vem de forma desagradável, ou vem em forma do quê? De deboche ou tirar sarro. E com isso, cada vez mais as pessoas estão o quê? Evitando de ter relacionamentos. Aí a gente olha nessas postagens e diz assim: aprendeu a se amar em primeiro lugar. É um dos exemplos, uma parte de uma música aí, eu não sei direito essa música. Tá? Então, quando você vê assim, aprendeu a amar em primeiro lugar, ou está na solidão, ou está na solitude. Praxe. Tá? Alex, você está julgando. Não, gente, eu trabalho com pessoas. Eu converso com pessoas. Eu converso com pessoas no Facebook. E muitas vezes a única coisa que você talvez queira é uma nova amizade. Mas as pessoas estão tão machucadas que elas não conseguem perceber isso. Então, aí começa uma outra parte de todo um processo. Se você pega parte do Livro dos Espíritos, a palavra solidão só aparece 2 vezes no livro inteiro dos Espíritos. E diz que quando estamos encarnados, estamos na carne, teremos momentos que estaremos em solidão, porém o espírito não. Porque quando estamos em solidão, estamos conectados com o nosso ego, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas dores, com as nossas iras. Mas
Quando entramos no processo de solitude, aonde nós começamos a fazer as nossas coisas sozinhos, da mesma maneira, ou melhor, fazendo de formas diferentes do que nós fazíamos. Porque nós fazemos uma comida para nós. Só para nós. Porque vamos num restaurante, ou vamos sair, vamos no cinema, vamos tomar um café. Somente nós. Nós começamos a exercitar o processo de solitude. Quando nós saímos do processo de solitude é quando começa a vir o quê? A dor e a tristeza. Quando falamos de dor, estamos entrando no nosso ego, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Então existe o quê? Essa confusão muito grande da solitude com a solidão. Aí você vai no café e você está tomando o seu café e você não está mexendo no seu celular. Aí o povo fica te olhando e acha que você o quê? É um esquizofrênico, né? Que você está desligado do mundo. Um paranoico, tô brincando, tá, gente? Porque você está vivendo um momento, a sua solitude, sentindo o café, provando, tendo sabor, o aroma. Quando falamos em solitude, não estamos falando em largar tudo e viver processo de meditação o tempo todo e mantras. Isso faz muito bem, mas você não precisa viver o dia inteiro desta forma. Então, as pessoas dizem que estão no processo de solitude, mas muitas vezes elas estão num processo de dor imenso. Aí, como eu aprendi a ser observador e quem está mais próximo de mim consegue perceber isso por nossas conversas, enfim, eu observo as situações, então começam a vir o quê? Os insights. Uma das coisas, o que leva boa parte das pessoas para o esporte. Porque, veja como eu estou falando, possivelmente elas terminaram um relacionamento, estão no estado, na fase da dor ou da negação, e a partir daí elas fazem o quê? Elas partem para um exercício para poder o quê? Movimentar o corpo, gastar energia e talvez, como eu digo, talvez, se conectar com outras pessoas. Esta pessoa ou estas pessoas sofreram muito em relação a outras pessoas, se doaram, então elas vão se fechando. A partir desse momento, elas começam o quê? Elas começam a ser muito seletivas. Como assim seletivas? Não é qualquer pessoa que entra na vida delas. Ela tem uma série, muitas vezes, de requisitos que não permite que qualquer pessoa entre na vida. E quando ela fala desses requisitos, está tudo relacionado ao que ela já viveu. Então, o que ela já viveu, ela pega nos requisitos, então ela pode fazer uma lista de requisitos, ou até mesmo ela não escreve, mas a partir do momento que ela começa a conviver com pessoas, seja no trabalho, ou seja num relacionamento, ela tem uma série de itens que ela passou, que ela viveu, que está no subconsciente dela. E esses itens, por mais que ela queira se relacionar, que ela sabe que é necessário e tudo, esses itens estão ali no subconsciente guardado. E para quem ainda não sabe, por isso que eu trabalho com hipnoterapia, com hipnose.
Porque eu vou trabalhar justamente com o quê? Com essas informações que estão no subconsciente da pessoa. Então ela se aproxima, alguém se aproxima dela e começam a conversar. Dali a pouco essa pessoa diz alguma coisa que a levanta uma luzinha e diz assim, não quero isso para mim porque eu já passei por isso. E não dá uma segunda oportunidade, ou não dá oportunidade de realmente se conhecer. Já tem o filtro ali que diz assim, eu não quero isso. Mas às vezes a conversa vai acontecendo, tudo, e essa pessoa passa nesse primeiro filtro. Aí essa pessoa começa o quê? Focar em alguma coisa que é mais sério, o parceiro, né? E essa pessoa viveu um período onde o parceiro cobrava muito, onde o parceiro queria controlar horários, onde queria saber de tudo. E essa pessoa se aproxima, muitas vezes não é da mesma forma. É por uma questão de conversa e tudo isso. Opa, tá querendo me controlar, eu já passei por isso. E vaza. E as pessoas começam a viver a rotina do trabalho para academia, da academia na panificadora para casa. E começa a diminuir cada vez mais o quê? O círculo de amizade delas. Então ela passa a ser cada vez mais seletiva, as pessoas até convidam ela para sair, mas ela começa, porque começa às 10, não, mas 10 horas é o horário que eu estou indo dormir, de uma forma, né, brincando. Tem algumas situações que dizem assim, que para os adultos, de certa forma é verdade, não tudo, né? Se não tiver lugar para sentar, se tiver som alto, se tiver muito agito, já não vai porque não tem mais idade para isso. E aonde que nós estamos usando todas essas circunstâncias, falando de energia com pessoas, não vou me relacionar por causa da energia dela. Não vou passar por isso de novo, não. E as pessoas vão se fechando cada vez mais. Começa um trabalho e traz muitas coisas relacionadas ao quê? Ao outro trabalho, tá guardado lá, saiu do outro trabalho, todo machucado, todo ferrado, porque tinha assédio, porque tinha um monte de situações. E quando chega algo parecido com aquilo, simplesmente o quê? Quer trocar de emprego de novo. Em vez do quê? De entender e buscar o porquê de tudo isso. Mas acima de tudo isso começa uma nova informação, um novo sentido, que quando nós vamos se fechando cada vez mais, nós vamos nos fechando para a vida, nós vamos nos fechando para a alegria, nós vamos nos fechando porque a vida tem de melhor para nos dar. E nós vamos passando a nossa vida em branco. Porque eu estou num estado do quê? De solitude. E para mim tá tudo bem. A solitude é boa quando você usa ela a seu favor para entender o porquê que você prefere a solitude do que estar com pessoas. E quando você entra nesse processo, o mais importante você perde. Que quando nos relacionamos com pessoas, relacionamento afetivo, trabalho, amigos, enfim, o cara da banquinha, a moça da frutaria, enfim, nós perdemos a oportunidade de crescer, no desenvolver. Por quê?
de alguma forma a gente não quer se aventurar para se machucar como nós nos machucamos. E também nós não temos a troca. Quando eu digo troca, é troca de informações. Porque muitas vezes em uma conversa você tem a resposta do que você está buscando. O entendimento que você está buscando. Um final de semana desse eu fui caminhar aqui no Parque do Barigui com uma jovem e nós começamos a conversar e eu estava com uma situação em mente que eu não estava conseguindo resolver. E ela olhou para mim e disse assim, mas Alex, por que você não faz dessa forma? E é uma das possibilidades para resolver o que eu preciso. Então, nós perdemos a oportunidade de crescimento, porque quando estamos com outras pessoas, essas pessoas podem nos dar caminhos, formas de agir, formas de trabalhar, formas de fazer. Porque nós não temos esta relação com o mundo. E aí, tá fazendo sentido isso para vocês ou eu tô falando aqui um monte de besteira? Deixa um comentário aí para mim. Tá? Então, quando existe a solitude é diferente da solidão, porque você está bem com você mesmo, com você mesma, você sai de um processo de mundo por um período menor e você está com você mesmo. Quando você está no processo de solidão, você pode achar que está no processo de solitude, mas você está na dor. Muitas vezes isso acontece relacionado a quê? Principalmente em término de relacionamento. Aonde a vida de um anda e a vida do outro fica parada. Porque aquele que foi embora já não estava mais na relação. A vida andou. E quem ficou na solidão, na solitude depois de um tempo, é que vai começar a entender esse processo. Que outra forma acontece isso também? Nas amizades, onde você passou uma série, vivenciou, ajudou, esteve junto, e quando você precisou, você não teve o que queria. Aí é você que escolhe se você quer entrar na solidão ou se você quer entrar na solitude. Se você entrar na solitude, você vai pegar tudo o que aconteceu no momento em que você está com você mesma, que nem o filósofo, e você vai entender o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que chegou naquele momento. E daí você não está na dor, você está no entendimento. Quando você sai de um emprego, onde você acha que você era o centro de tudo, porque eu fiz, porque eu realizei, eu montei, eu criei, eu treinei, eu ensinei, e você fica em você. E você esquece que tudo que você fez, eles te pagaram no final do mês por isso. E você sai no quê? Na revolta, na dor. E enquanto você não consegue entrar na solitude em relação àquilo, você não consegue dar o passo adiante. Então, quando estamos fechados por situação de luto, quando estamos fechados por situação de dor, possivelmente, ou melhor, sem dúvida alguma, você está na solidão e não na solitude. É a hora de você entrar na solitude, que é se fechar do mundo, se desligar das coisas do mundo e estar conectado com você e com os seus sentimentos.
Aí a pessoa diz assim, não, mas eu tô sozinho porque eu quero, eu tô sozinha porque eu quero. Joia. Aí entra no processo de solitude, aonde não para um instante. Acorda às 6 da manhã, vai passear com o cachorrinho, vai passear com o gato, sai caminhar, vai para academia e vai correndo para academia e volta correndo da academia, chega em casa, toma banho, come, vai para o trabalho. No trabalho passa o dia inteiro lá trabalhando, na hora do almoço sai para almoçar ou pega o marmitão lá e pega o quê? Pega o celular e fica no celular, vendo tudo o que quer ver. Não tem problema nenhum, estou dizendo que está certo ou errado. Aí volta a trabalhar, vai para casa correndo, liga a TV ou liga uma música e faz uma coisa e faz outra e faz isso e faz aquilo. Solitude, solidão ou medo dos dois? Se enche de trabalhos e funções, se carrega de tarefas que muitas vezes não precisam ser executadas. Para quê? Para não entrar no processo da dor, para não sentir dor. Ah, mas daí se eu não sinto dor, eu estou na solitude. Mas qual o momento da solitude em que você está com você mesmo? Conseguiram entender? Agora eu acho que ficou muito claro a diferença um e o outro. Se alguém que estiver aqui presente quiser fazer pergunta, pode perguntar. Conseguiram entender a diferença? Então as pessoas, elas acham que estão na solitude, mas na verdade elas não estão parando para quê? Para estar com elas mesmas. Ai, mas eu paro para ler livro. Muito bem, daí você entra na leitura, devora um livro a cada 2 dias. Mas você não devorou o monstro que estava dentro de você. Muito bem. Alguém que está aqui presente quer fazer alguma pergunta? Não? Joia, excelente então. Vamos para a parte da meditação então? Ou o povo vai querer fugir da meditação para não encontrar um monstro que habita dentro dela? E tá tudo certo, gente. Cada um tem os seus monstros. Quando eu digo monstros, é o que assusta, é o que afasta, é o que distancia da espiritualidade, é o que distancia, é o que deixa os olhos com lentes embaçadas, os sentimentos, muitas vezes à flor da pele, e se afastando cada vez mais do mundo, das pessoas. E muitas vezes, até mesmo o aparelho, ele não gosta de assistir TV. Por quê? Porque ele se conecta com coisas que não tem mais lógica para ele. Que são os jornais, onde tem um monte de informações distorcidas, guerras, sofrimento. Mas ele mesmo assim, algumas vezes, ele dá uma conectada para sentir como é o mundo. Para não estar ausente do quê? De sentimentos e emoções. Porque vocês não perceberam, mas a solitude, ela traz para você
ausência de muitos sentimentos. Quando você trabalha essa ausência de sentimentos, você percebe que não precisa mais da solitude. Mas, ao mesmo tempo, se você tem sentimentos que não são bons, você está onde? Na solidão, não na solitude. E se você fica muito mais na solidão do que na solitude, aí sim você vai fazendo de tudo para apagar os seus sentimentos em relação a terceiros. E como você está fechado neste processo, você não se conecta com outras pessoas. E você não sabe se aquele sentimento que fez você se afastar de todo mundo está ali ou não está. Então você se percebe ausente de muitos sentimentos. É como se você fosse desligando os teus sentimentos. E daí os poucos contatos que você tem com as pessoas, você tem um relacionamento superficial, aonde você diz o quê? Não, tá tudo certo, pode ser dessa forma. E quando você entra nesse processo, você começa a esquecer quem é você. Você começa a perder a sua essência. Porque quando falamos em essência, estamos falando a forma que você é. Você é questionador? Sim, seja questionador. Mas faça as perguntas com educação. Você é guerreiro e luta por tudo que você quer? Sim, ótimo, perfeito. Mas você precisa ser mal educado, você precisa ser grosso, você precisa ofender pessoas para atingir os seus objetivos, pisar em pessoas. Aí entra o processo que dentro da solitude você começa a entender. Eu posso ser ativo, eu posso me conectar com pessoas, mas a diferença que a solitude fez na minha vida é de que forma eu vou me conectar com essas pessoas. O que elas vão trazer a mim é 20%. O que você vai fazer com esses 20%, ou seja, os outros 80%, é que vai fazer a diferença. A vida te traz 20% do que você precisa. Os outros 80% para chegar a 100% é você que vai definir. E é nesse momento que nós entramos muitas vezes em dificuldades, dores, discórdias e caímos na solidão novamente. Aí você sai da solidão para a solitude. Aí você vai para o externo. Aí você chega lá no externo, você acha que não, mas eu tô bem. Eu tô bem por quê? Porque eu não me relaciono com ninguém quase. Quando eu me relaciono é por um curto espaço de tempo. Que não dá tempo de eu sentir ou colocar para fora. Sentir o que a outra pessoa me traz. Ou o que eu vou colocar para fora. Para poder me relacionar com as pessoas. Joia, muito bem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para o momento em que muitas pessoas aguardam, que é o momento do quê? Da meditação. Excelente, joia. Então sente-se, fique acomodado, sinta-se bem.
Pegue um ponto fixo qualquer, mantenha os olhos abertos, vá puxando o ar pelo nariz, vá soltando pela boca. Isso mesmo. Mais uma vez. Novamente. E a partir desse instante você pode fechar os seus olhos, se você já não está com os olhos fechados. E você vai levando toda a sua atenção até o centro dos seus olhos, entre as sobrancelhas, isso mesmo. Leve toda a sua atenção até as suas sobrancelhas. E você vai focando cada vez mais a atenção entre as suas sobrancelhas, como se você levasse os seus olhos e olhasse ali. E eu vou contar de 3 até 1. E quando chegar em 1, você vai estar com os seus olhos bem relaxados, desligados. 3. Relaxando cada vez mais a pálpebra dos seus olhos e desligando os seus olhos. 2. Mais relaxado, mais profundo, mais desligado. 1. Desligando ainda mais os seus olhos, colando, imaginando-os e toda a sua imaginação, que além dos seus olhos estarem desligados, relaxados, eles vão estar coladinhos. Isso mesmo, bem dessa forma. E eu vou contar de 3 até 1, e essa cola vai ficar ainda mais forte. 3, colando cada vez mais, esses olhinhos, e toda vez que você tentar abrir os seus olhos, eles vão ficar mais colados. 2, desligando, relaxando, e uma cola cada vez mais forte, colando esses olhinhos, cada vez mais colados. 1. Isso mesmo. E a partir desse momento os seus olhos estão desligados, relaxados e coladinhos. E dentro de instantes, somente dentro de instantes, você vai fazer um movimento com os seus olhos. Ou melhor, com as suas sobrancelhas. Você vai levantar as suas sobrancelhas, como se você fosse abrir os seus olhos, mas os seus olhos estarão colados, relaxados, desligados. Isso mesmo. Levante as suas sobrancelhas lá em cima, e quanto mais você levanta, mais colados os seus olhos ficam. Mais desligados e relaxadinhos, relaxe as suas sobrancelhas, isso mesmo. E espalhe todo este relaxamento em direção aos seus pés e às suas mãos. Isso mesmo. E agora, você vai fazer um movimento rapidamente com os seus olhos. Muito rápido, de abrir e fechar os seus olhos. E quando isso acontecer, você vai estar 2 vezes mais relaxado. Abra os olhos, feche os olhos e aprofunde 2 vezes mais. Isso mesmo. Mais uma vez. Abra os olhos, feche os olhos e aprofunde. Bem desta forma. Novamente. Abra os olhos, feche os olhos e relaxe profundamente. Isso mesmo, bem dessa forma. Eu sei
que você seguiu todas as minhas instruções corretamente. E você vai estar muito relaxado, relaxada, como se fosse uma toalha felpuda, macia e molhada, que muitas vezes você solta e ela cai de qualquer jeito. Então agora, você vai levantar um dos seus braços. E neste braço, qualquer um dos braços, na sua mão, vai ter um balãozinho. Um balãozinho. E você tem uma força para segurar esse balãozinho e você tem uma força para erguer o seu braço. E na outra mão, que também está bem relaxado, você tem uma agulha. E você vai estourar este balão. E quando estourar este balão, você vai relaxar ainda mais. Então vamos lá. 3, 2, 1. Espete o balão. Pronto. E você relaxa ainda mais. Mais uma vez, com um balão na mão e uma agulha na outra. Levante. Vamos lá. 3, 2, 1. Estoure. E você relaxa ainda mais. Enquanto você vai relaxando ainda mais, você entra em um estado de solitude. Por mais que eu esteja falando com você, você vai se conectar com alguma coisa que lhe incomodou este final de semana. Ou esta semana até hoje, como você achar melhor. Se conecte, busque esse sentimento, essa emoção de contrariedade, porque o que te incomoda é o que te contraria. O que é esse sentimento? Observe, sinta. Que desconforto ele traz para você? É irritação? É raiva? É medo? É choro? Que sentimento é esse? Isso mesmo, vá se conectando, vá percebendo. É um descontentamento com a vida? Perceba aí. É um descontentamento aonde nada tá bom? O que esse descontentamento, essa irritação quer dizer para você? Pergunte, converse com este sentimento. Isso. Que resposta veio aí? Em cima dessa resposta, você vai fazer as perguntas comparado a quê? Qual o motivo disso? Qual outro sentimento isso me causa? Pergunte. E vai vir uma nova resposta. Não duvide da resposta, é a primeira resposta que vier à mente. Dentro do processo da hipnose, eu chamo isso de permissão. Dentro do estado alterado de consciência que nós estamos, não existe certo ou errado, é abstrato. Existe amor e dor. Amor acolhe, é gostoso, dor é contrariedade. Perceba. E agora este sentimento que veio aí, independente qual ele é, você vai colocar ele num balão. Ou
numa outra forma qualquer que você queira. Pega esse sentimento que veio aí. Se é um sentimento de alegria, traga para você, acolha, coloque no seu coração. Se é um sentimento de contrariedade, nós vamos entregar isso para o universo agora. Escolha uma figura geométrica, escolha uma fruta, escolha um animalzinho, escolha um desenho qualquer. E esse sentimento vai se transformar nisso que você escolheu. Independente qual seja o que seja. Isso mesmo. E agora esta figura, este desenho, esta forma, este balão, que você colocou esse sentimento, ele se afasta de você. Ele se afasta de você. E você agora vai encher o seu pulmão muito cheio, muito cheio. E você vai soprar este desenho, essa forma, essa geometria para muito longe de você. Vai ser o sopro mais forte da sua vida. Então agora vamos lá. Enche o pulmão, enche o pulmão. Prepara para soprar, soprar. Agora você sopra muito forte. E essa forma ela se distancia. Agora você vai encher o seu pulmão novamente. E você vai soprar mais forte ainda do que você soprou antes. E essa forma vai mais longe. E essa forma ela vai para mais longe. Isso mesmo. E essa forma ela ficou distante de você de uma certa forma que ela pegou uma corrente de vento. E essa forma ela começa a ir mais distante com essa corrente de vento. E quanto mais longe esse sentimento vai indo de você. Vai te deixando mais leve, mais tranquila, mais em paz. Isso mesmo. Até o momento em que essa forma, esse desenho, essa figura, esse bichinho, ela some. Junto com ela, todo aquele sentimento. E eu vou contando agora de 5 até 1. Ou melhor, de 1 até 5. E cada número que eu conto, essa forma, ela vai mais distante. E você, ela mais distante, você vai vindo pro aqui e agora. 1. Ela mais distante, cada vez mais longe, cada vez mais longe. 2. Você se sentindo mais no presente, cada vez melhor, mais energizada. Mexendo pés e mãos. 3. E a forma já está muito longe, você não vê mais ela. E você vai se conectando cada vez mais com o presente no aqui e agora. 4. Até o momento que eu digo o número 5 e você vem para o aqui e agora se sentindo muito bem, muito em paz. Isso mesmo, dá aquela espreguiçada aí.